De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor doutor Emerson do Nascimento, ele que é diretor do Instituto de Ciências Sociais da UFAL, instituto este que está comemorando 10 anos com a vasta programação intitulada História e Memória das Ciências Sociais em Alagoas. Evento que reúne debates, conferências, colóquios, enfim, dos dias 21, 22 e 23 deste mês. Professor, na programação consta também o lançamento de uma revista intitulada Mundaú. O que traz essa revista? Bom, então, a revista Mundaú é talvez a publicação mais recente do Instituto de Ciências Sociais e ela foi criada junto ao programa de pós-graduação em Antropologia Social, que também é o curso de pós-graduação mais recente nosso, criado e aprovado e em curso, que data de 2015. A gente ainda está a gente ainda vai formar a primeira turma de mestres em Antropologia Social. E os programas de pós-graduação, eles possuem periódicos especializados de publicação. Junto ao programa de pós-graduação em Sociologia, a gente já possui um periódico, que é a revista Latitude, que é mais antiga, e agora com a criação do programa de pós-graduação em Antropologia, a gente teve a criação da revista Mundaú, que está no seu primeiro volume e também está aberta no momento para recepção de artigos, ensaios, e ensaios etnográficos, enfim. É uma publicação veiculada à antropologia. Professor, agora um parêntese na discussão do evento para falarmos um pouco sobre o perfil do curso de Ciências Sociais. O aluno do ensino médio que pretende cursá-lo, qual é o perfil desse aluno na avaliação dos professores que estão na universidade? Então, por exemplo, é básico que o aluno goste de ler, né? A gente brinca um pouco com isso, com os nossos alunos nas turmas iniciais, né? Do quanto eles vão ter que ler, ou a leitura vai ser uma atividade constante, permanente na vida e na carreira deles. Veja só, ao longo desse período, dos 9 anos que eu estou na casa, eu consigo perceber claramente uma transformação no perfil dos alunos que vão chegando do ensino médio para os nossos cursos. Basicamente, em função da adoção ou como é que posso falar? Da consolidação do ensino de sociologia no ensino médio. Quando essas disciplinas eram menos familiares aos alunos do ensino médio, havia um certo desconhecimento maior do que é que seria uma sociologia, então das ciências sociais de maneira geral. Então era muito comum esses alunos caírem um pouco de paraquedas no curso. Ou eles tinham alguma formação mais geral, que lhes possibilitava conhecer um pouco do universo do que eram as ciências sociais, e aí seguir essa carreira, mas em geral havia um certo desconhecimento. Agora, com a existência das ciências sociais, da sociologia no ensino médio, é muito perceptível e até interessante de sempre contactar os calouros e ver que os alunos já entram com uma definição muito mais clara, de que sim, eles estão ali porque eles querem fazer ciências sociais, porque eles querem ser sociólogos, querem ser antropólogos, querem ser cientistas políticos, até porque eles já têm uma definição mais clara do que é isso, Mas, em geral, são alunos que primeiro, gostam de gente, tem que gostar do mundo social, tem que gostar dessa realidade, dessa problematização do mundo social. E do contato, não é? Do contato, você vai lidar permanentemente, pelo menos na maioria das vezes, com reflexões ou problematizações sobre o mundo social, Há, é claro, na formação do curso, uma carga muito grande de teoria, uma carga muito grande de textos, uma carga muito grande de bibliografia e de metodologia de pesquisa. E aulas práticas também, né? Sim. Campo, não é? De campo, de atividades de campo, enfim, é um pouco esse o perfil dos alunos. Teste constante ao aluno no embate com a realidade, não é? Sim. A pessoa, para encarar um curso como esse, ela tem de estar aberta, mesmo que ela não faça parte dessa realidade, de uma contradição maior, ela vai ter que enfrentá-la, não é? Sim, é curioso, ontem mesmo eu falava para os meus alunos, a pesquisa social, ela não se dá dentro de um laboratório fechado, A pesquisa social, ela se dá no mundo social. E você não é alheio aos fenômenos e aos problemas sociais, ou você não é indiferente a eles. Então, é inevitável que no exercício da pesquisa social, você muda.
Ou seja, a pesquisa social transforma os sujeitos que promovem a pesquisa, né? Não é à toa que a gente está falando de espaços onde se celebra muito o respeito à pluralidade, à diferença, né? Exatamente porque eu acho que a tolerância acaba sendo um exercício muito patrocinado pelas ciências sociais, né? Esse aprendizado em relação ao outro, às diferenças, faz parte substancial da formação também do cientista social, né? Esse processo constante de desnaturalização dessas questões. Eu acho que isso é curioso. E como tocamos no assunto anteriormente sobre o mercado de trabalho, é importante que os alunos tenham também esse conhecimento sobre as suas áreas de atuação, né? Que vai desde a contratação para uma ONG, né? Como para o governo federal, em programas sociais, na medida... Secretarias de Estado, secretarias municipais. Estado, exatamente. Todas que têm esse viés, que vai abrigar a discussão da sociedade, das condições sociais. Institutos de pesquisa, enfim, é um campo campanhas eleitorais também, porque o assessoramento político nas ciências sociais, o político pode desconsiderar, mas quem faz a ciência social sabe que ela é necessária, não é? Sim, claro. Junto ao Estudo de Ciências Sociais, nós temos nos últimos tempos uma empresa júnior. Né? Então, os nossos alunos criaram uma empresa júnior de ciências sociais, batizada de Focus. Como funciona, professor? A empresa júnior, ela funciona numa espécie de acordo de comodata junto à universidade. Então, nós concedemos um espaço, né? Ela não gera lucro, né? Ganhos monetários, não é isso. Ela gera experiência para os alunos que estão diretamente envolvidos, né? Ela tem toda uma estrutura administrativa e ela presta serviços de pesquisa exatamente para entidades externas à universidade. Cobra por isso, claro, mas cobra valores basicamente operacionais, que são convertidos não em lucratividade, mas são convertidos no patrocínio de qualificação para esse quadro discente ou aquisição de determinados materiais de pesquisa ou da própria formação deles. Quando se fala em pesquisa, é importante saber que também abrange economia e outras áreas também que o cientista social pode se enquadrar na sua contribuição acadêmica, não? Sim, ele pode trabalhar nas mais variadas áreas, né? A empresa Júnior de Ciências Sociais do Instituto é um pouco um exemplo disso, né? Da capacidade dos alunos em se articular na promoção e produção de pesquisa social aplicada à sociedade, aplicada à gestão pública, aplicada ao governo. O interessante é que em concursos públicos a gente até então não observa vagas para cientistas sociais, não é? Exato. Porque os governos preferem contratar pela prestação do serviço do que ter um profissional de carreira no serviço público. Não seria uma necessidade também básica na estruturação de programas e projetos? Seria fundamental. Aqui a gente ainda tem uma baixa tradição de institucionalização de espaços para esses profissionais junto à gestão pública. Mas isso é muito constante e muito presente em outras unidades da federação, em outros estados, né? É, na verdade, uma espécie de campo de batalha ainda, né, de ocupação desses espaços por esse tipo de profissional. Aqui em Alagoas. Aqui em Alagoas, porque a gente está falando de um sujeito que tem uma competência, uma formação específica para atuar justamente dentro dessa seara aí, ou seja, na produção de informação, na produção de diagnóstico, no monitoramento, na produção de política pública, na avaliação, né, no diagnóstico, enfim. Pois é, isso seria de uma economia incrível para o erário, até porque as consultorias, quando elas são contratadas pela gestão pública, saem com preços exorbitantes. Sai a preço de ouro, né? Exatamente. E a gente sabe, pela experiência, que as consultorias de outros estados, quando vêm, sobretudo de Brasília, quando vêm e que se instalam nas secretarias, seja do estado ou de municípios, eles se apropriam, os profissionais se apropriam do conhecimento que foi trabalhado pelos profissionais efetivos da casa, educadores, no caso, né, sanitaristas, e depois reúne todo o material, o conhecimento que foi trabalhado por esses profissionais da casa, aí vem uma assinatura e dá um componente novo, que na verdade não precisava nem contratar para se ter esse resultado. Né? E eu acho que tem um problema até mais agravante também, que é o fato de que, em geral, a contratação dessas consultorias, elas não passam por um processo de acompanhamento da política. Né? Em geral, você tem consultorias
para produção de diagnósticos, para avaliar a produção de dados de resultado, ou seja, mas você precisa de um profissional especializado para acompanhar o monitoramento da política. Exatamente. Né, para saber graduar a execução da política. Né? O cientista social é o sujeito habilitado para essa ação, para essa atividade. Bem, professor, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim e eu agradeço aqui em seu nome e parabenizo todos os professores, pesquisadores, né, como também partícipes da construção do pensamento aqui alagoano. E sucesso na realização desse evento que comemora os 10 anos do Instituto. Eu que agradeço o espaço. E não poderia deixar de dizer que sem a participação e a colaboração da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, sem a FAPEAL, que é o que está patrocinando diretamente essa atividade, não seria possível também a realização do evento. Né? Então a gente também tem que agradecer a FAPEAL. Obrigado. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Okay. Obrigada a você também pela audiência e, claro, podem assistir esta entrevista já disponibilizada no YouTube. É só você acessar, coloque frente a frente e aí você vai ter as entrevistas do programa. Obrigada e até lá.